Acho que agora foi! Então, galera, problemas técnicos. Perdoem, porque hoje é o dia dos bichos escrotos. Ah! Coelhinho e peludão vão se fuder, porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Uhul! Agora foi, gente? Bem-vindos! Bem-vindos! Hoje o tema é periclitante. Hoje Soninha Spear vai trazer pra gente o nojo! Ratos entre os sapatos dos cidadãos civilizados! Vão chegando, meu povo! Yeah! Adoro falar isso! Vão se fuder! Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Vou chamar as meninas. Hoje a gente vai falar de um sentimento impactante. Nossa mestre da medicina germânica, Sonia Spear, vai trazer todo o balacobaco do nojo. Ellen, já estamos aqui, Ellen. Bora ali escangalhar com essas coisas tudo dos nojo. Oi, 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 boa noite. Oi, oi, oi. Tô tentando achar Ellen. Ellen falou que não tá aparecendo para ela. Agora eu tô aparecendo. Entra no perfil. Sai e entra do Instagram. Estamos no ar! Estamos no ar. Gente, esse assunto de nojo é periclitante. Boa noite, pessoal. Soninha, vamos vamos lá. discutir sobre o nojinho. Vamos esperar a Ellen aparecer. Vamos ver se ela aparece. Gente, eu resolvi botar um batom. Aparece, né? Ellen. Hoje nós não combinamos, veio a gel de boca vermelha, esqueci do meu batom vermelho, não trouxe. Poxa vida! Mas vamos lá, de batom rosinha, clarinho. Cada dia vem uma na sua potência. Ellen de Paula chegou! Deixa eu chamar a Ellen para entrar, nossa maravilhosa mentora, Ellen Paula. Gente, vamos lá. Hoje é a nossa quarta live da série de emoções, onde a gente está trazendo... Oi, bem-vinda! Chegou, bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Chegamos. Tá bem animado. Chegamos. A frequência das internets não estão lá grandes coisas, mas a gente é resistente. A gente está aqui para fazer um trabalho. Vamos a gente lá. está aqui para compartilhar. Então, só um minuto. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui no dia 30, né, conosco. E lembrando que essa é a quarta live de uma sessão de 5 lives que a Sônia está trazendo. Na quinta que vem, ela vai trazer uma outra emoção. Você já decidiu qual é ou ainda é segredo? Não, ainda é segredo. Segredo de ainda é segredo. Então, tá bem. Nós estamos trazendo as consequências emocionais e os distúrbios psicológicos e distúrbios físicos que isso pode nos trazer. Então, com vocês, a nossa especialista em medicina germânica, Soninha, né? Enquanto isso, eu e Ellen de Paula ficamos aqui nos pitacos, ok? E vocês apreciando conosco a aula de Dona Sônia. Manda ver, mulher. Bora lá! Vamos falar então do nojinho hoje, né? Estou aqui de verde. Para quem assistiu aquele desenho animado, né? Que traz as emoções, então é a cor da personagem do nojinho ali. E nós vamos fazer um pouquinho da compreensão do que é essa frequência, né? E o que isso representa no nosso dia a dia. Talvez cause certa estranheza pensar, nojo, nem é algo que realmente seja frequente na minha vida, né? É difícil a gente perceber uma somatização a partir do nojo, porque é algo que se passa tão naturalmente na nossa vida que a gente acaba achando que é normal ter nojo de algumas coisas, todo mundo tem, é assim mesmo e tá tudo certo, né? Então a gente acaba se acostumando. Cuidado com o microfone, deve estar arrastando ou no colar, alguma coisa,
Tá fazendo... Então, vamos reposicionar aqui. Isso. Peraí. Tá fazendo Acho que agora rompe. melhor. Veja lá, se der Isso. ruído, eu não ouço ruído, então se der, vocês me Não. avisam aí, a gente vai Tá ajustar. bem. Tá? Então vamos lá falar um pouquinho do que é essa frequência do nojo, né? A gente tem isso como normal na nossa vida e de certa forma porque como a gente vem falando sempre, né? Todas as emoções que a gente traz aqui com alguma conotação negativa, não necessariamente é um problema. Na verdade, é um mecanismo de defesa do nosso corpo, é algo natural que a gente tem no nosso sistema para cumprir alguma função. O problema é a forma como isso se passa, né? E como a gente se acostuma com o desequilíbrio dessa frequência, dessa emoção. Então, o nojo, assim como as demais que a gente já trouxe aí, né? A gente já falou de medo, aí o medo a gente parte um pouco para a raiva, né? Ansiedade e tudo mais, a gente trabalhou isso junto, solidão, tristeza. Hoje a gente trouxe essa frequência do nojo também como algo que é normal, né? Nós temos ali como um mecanismo de proteção, mas que a gente tem na sociedade, muitas vezes na nossa vida privada, uma deturpação dessa frequência e acaba tendo problemas em decorrência disso, né? A gente acaba tendo algumas somatizações porque a emoção não está em equilíbrio ou apenas cumprindo a função que seria o original dela, né? Então a gente tem aqui, quando a frequência do nojo, a emoção nojo, né? Ela é desenvolvida na criança entre 4 e 8 anos, tá? Então a gente primeiro, né, já quebra um paradigma que a gente acha que é natural do ser humano, a gente nasce já com nojo de algumas coisas. E na verdade não, a criança na primeira infância, ali até os 4 anos, ela não tem nojo de nada. Ela tem às vezes repulsa a algo que tem um paladar ruim. Então é comum às vezes a gente ver, né, uma criança pequena tirando o tatuzinho do nariz e ponhando na boca. E aí a gente, né, já olha com repulsa para aquilo e fala, credo, né, que coisa nojenta, sua mãe não ensinou para essa criança que isso é nojento. Mas para a criança esse nojo não existe, porque para ela é o sabor, e o sabor talvez seja algo agradável, né? Então, é por isso que a criança tem esses movimentos de colocar coisas na boca, de experimentar o mundo pela boca, sem ter essa repulsa inicial, né, do nojo. Porque isso não existe para ela, é uma frequência desenvolvida um pouco mais tarde, né, ali entre os 4 e 8 anos. Então, acaba sendo normal para essa criança experimentar o mundo com o tato, com o paladar, né, sem ter essa repulsa inicial. Então, quando a gente tenta definir o que é esse nojo, né? Nojo, tá, é um mecanismo, a gente sabe que o nosso cérebro utiliza como alguma forma de proteção, mas é proteção aqui. Né? Então, o nojo, ele é desenvolvido essencialmente a partir do nosso paladar. Então, a gente tem como sensação primária a associação do paladar com o nojo, e na sequência, os demais sentidos, né? O olfato, a visão, todas são acionadas nesse mecanismo e acionam esse mecanismo de nojo, né? Dependendo da imagem que você está vendo, a sensação que você está percebendo. E aí, a partir dessa percepção, dessa sensação que os psicólogos estudam, né? A questão da expressão facial, de alguns mecanismos que são desenvolvidos no corpo a partir dessa frequência do nojo, o nosso cérebro toma a decisão de afastar ou de repelir de algo, né? Então, o mecanismo de proteção desenvolvido pelo nojo tem essa função de nos afastar de algo que ofereça algum perigo, né? Então, é por isso que é natural que a gente tenha nojo de alimentos apodrecidos. Tem várias coisas que são consideradas naturais no despertar desse nojo, e a gente vai olhar também para algumas coisas que não deveriam ser naturais, mas que a gente, na nossa sociedade atual, na nossa forma de ver o mundo, acabou tornando por naturais, né? Então, quando a gente tem essa frequência do nojo como uma forma de proteção, é interessante que a gente sinta essa repulsa por alimentos putrefatos, né? Ou por algumas coisas que são, de certa forma, repugnantes. Mas, na nossa sociedade, a gente acaba transformando em repugnante coisas que talvez não seriam naturalmente repugnantes, né? Então a gente tem hoje no nosso padrão de mundo, na nossa visão de mundo, os nojos de todas as substâncias que são produzidas e expelidas, né, pelo organismo humano.
Então, a gente tem naturalmente o nojo, né, de fezes, de urina, de catarro, de, né, todas as secreções, de sangue. Então, são coisas que já causam certa repugnância. E a gente não para pensar desde quando isso aconteceu dessa forma, né? Desde quando é natural para o ser humano ter nojo dessas coisas e perceber de uma forma repugnante tudo isso, né? Mas isso, na verdade, é uma construção social. Então, a gente tem hoje, no nosso modelo de mundo, a necessidade, até por questões sanitárias, de ter essa separação de excrementos, né? Para que a gente tenha uma qualidade de vida e toda a questão de higiene, né? Quando o pastor trouxe, né, a questão dos micro-organismos que nos desfavorecem, a sociedade toda começou a se estruturar e se organizar para que a gente tenha o mínimo contato com essas coisas, né? Que de alguma forma favoreceriam a contaminação por micro-organismos e trariam outros problemas sanitários. Então, tornou-se natural para nós não ter contato, não ver, né, todas essas... A sociedade se estruturou de uma forma que isso seja excluído do nosso cotidiano e acaba se tornando algo nojento. A gente tem essa repulsa natural, né? Desculpa te interromper, fazendo o levantamento que eu estou fazendo das emoções para a genética da emoção, um dos estudos que eu estou me baseando fala também dessa questão do nojo, como você mesmo falou, como algo protetivo, né? Então, diz assim, obviamente que essa condição de entender a parte de parasitas, de bactérias e tudo, ela é uma coisa que a gente está compreendendo muito mais agora, mas, de alguma forma, as sociedades mais organizadas, mesmo as mais antigas, muito antes de ter esse conhecimento, elas já sabiam, por exemplo, que não podiam tocar em feridas, a repugnância pelo pus, pelo sangue escorrendo, pelas feridas abertas, a repugnância, inclusive, até por pessoas de aparência ou com defeitos físicos, também protegendo a questão da reprodução da espécie, quer dizer, então, aquela repugnância por... Oi? Travou? Acho que travou. Isso, voltou. Então, a repugnância, travou inclusive, um pouquinho para mim. Isso, voltou. A repugnância até por defeitos físicos, né? Por aquilo que não é tão bonito, fazendo também uma questão da proteção da própria espécie, né? Então, assim, uma pessoa com uma deficiência, hoje, com a questão também do melhoramento cultural, a gente começou a compreender aquilo que é plausível e aquilo que não é plausível. Então, essa questão da repugnância física, ela mudou um pouco os conceitos em função disso, mas que existia muito isso. Então, problemas de pele, né, que são altamente contagiosos, isso já gerava nas pessoas uma repugnância natural como esse sistema de proteção da própria espécie, né? E eu achei muito interessante, porque assim, isso está no nosso estudo também, né, no seu estudo e no meu, com uma outra visão mais emocional, mais psicológica, né? Mas é muito interessante a gente perceber que isso está muito ligado com a proteção da própria espécie. E, claro, tem as influências culturais, né, dos hábitos, porque para um povo, às vezes, comer com a mão não é nojento, para o outro mas aí tem o hábito de lavar a mão e você nem sabe, né? Então, enfim, tem uma série de coisas que estão ligadas à cultura. Mas é muito interessante perceber que isso se dá muito antes até de certos entendimentos mais científicos. A repugnância, né, o nojo, nesse sentido, é altamente protetivo, né? Então, exatamente. Isso aí, a gente se desenvolveu tendo nojo de algumas coisas que já naturalmente nos colocavam numa situação de proteção, né? Então, sim, vem nesse instinto, né? Nessa sensação de algo que arcaicamente para o nosso sistema, os nossos antepassados já passaram por situações e aí a gente vem trazendo essa compreensão de que isso não é saudável, isso não é legal, e eu naturalmente desenvolvo essa repugnância a isso que pode ser contagioso, que pode trazer um efeito colateral, né? Então, o nojo nesse sentido é o nosso mecanismo de proteção funcionando, é para isso que existe essa emoção, né? Para isso que o nosso cérebro se comporta dessa forma, para que a gente se coloque nesse lugar de proteção. Eu achei interessante, quero trazer para vocês um estudo que foi feito por um mestrando da USP, e ele observou categoricamente três tipos, né,
três domínios do nojo. Então, é interessante a gente olhar sobre esse prisma do social, né, do cultural. Então, são basicamente três categorias, né, de nojo que ele traz no estudo, que é o nojo sexual, o nojo a patógenos e o nojo moral. E aí é muito interessante, né, porque, assim, são três espécies de nojo que seriam as três normais, né, de certa forma a gente tem um nível de tolerância a esses nojos nesse intuito de proteção que a Gel trouxe ali, né? Então, assim, se a gente observar, por exemplo, o nojo a patógenos, ele está associado a essa conotação que a Gel trouxe. Então, assim, eu já sei que ali é um ambiente contaminado, aquela fruta está contaminada, aquela ferida está contaminada, então eu naturalmente tenho essa repugnância. E tá ok se isso estiver dentro do controle, dentro do normal, né? Porque enquanto está dentro dessa normalidade, desse padrão que me faz me proteger, mas não me exclui da vida rotineira, né? Eu não sou aquela pessoa que desenvolve eventualmente um toque por limpeza, eu tenho certa sensibilidade a isso, mas dentro de uma vida normal, né? Dentro de um padrão aceitável. O nojo sexual, que também foi desenvolvido, e aí tem um peso cultural muito grande, porque o nojo sexual, ele veio nessa conotação também de proteção. Então, assim, de certa forma, eu tenho nojo de algumas atitudes, de alguns comportamentos sexuais, no intuito de me proteger. E aí, no estudo dele é interessante que ficou bem evidenciado que é mais frequente em mulheres esse nojo sexual. Porque, de certa forma, a mulher é mais vulnerável, né, em relação às alterações sexuais de uma forma ampla, né? Agora, quando que eu tenho que me preocupar com esse nojo sexual? Quando isso me impede de ter uma vida normal, saudável, aceitável, né? Então, a gente tem que estar sempre atenta a esse limiar, a esse parâmetro. E aí, o nojo moral. O nojo moral, ele também vem nesse sentido de proteção, porque é o que me faz ter repugnância por atitudes moralmente condenáveis, né? Então, assim, eu não aceito determinados comportamentos, aquilo me enoja. Mas aí você tem que observar também, assim, até que ponto esse nojo moral está sendo saudável. Porque existe uma ligação muito estreita entre o nojo moral saudável e os preconceitos. Então, quando esse nojo moral ele sai do equilíbrio, eu acabo caindo nas rotulações, né? Nos padrões não aceitáveis de condutas na sociedade, que eu acabo julgando o comportamento do outro, né? Então, por isso a importância da gente estar atento a essa frequência, a essa escala de, tá, ok, eu tenho nojo de determinados comportamentos, e isso foi construído dentro da sociedade, algumas coisas são rotuladas dessa forma, né? De que isso não é aceitável, isso é nojento. Mas quando eu estou atento ao meu movimento e começo a me perceber, opa, eu tenho nojo de determinados comportamentos, mas isso é saudável? A forma como eu percebo isso está ok? Ou isso também está me fazendo cair dentro desse âmbito de julgamento, né? De preconceitos. Então, é essa importância que eu queria trazer para esse aspecto do nojo, né? Eu vi que a Ellen concordou ali. Você tem algo a acrescentar nesse aspecto, Ellen? É super interessante isso, porque você vai falando e a cabecinha vai aqui, né? Vai fazendo os links. Né? E justamente quando você trouxe essa questão, eu já estava ali meio que pensando, né? Quando a gente cai nesse julgamento, né? Esse nojo, eu aciono uma coisinha chamada ego, né? E aí eu saio da minha essência e muitas vezes isso pode sim ser prejudicial. Muito nocivo, porque até a própria expressão do nojo por si só, a gente já dá aquela travadinha, né? Então, muitas vezes, eu travo, eu não me manifesto, eu crio um processo na minha expressão, né, nocivo, por conta de um julgamento, por causa de um ego, que ali eu venho manifestando, né? Baseado em emoções, em experiências ou expectativas, né? A base de alguma projeção que eu tenha.
E isso me faz entrar num processo de dor grande. De dor grande, porque, né, principalmente relacionado com expressão. Então, a gente tem que estar atento para ver até onde, de fato, como você disse, esse nojo, ele é protetivo e até onde ele está te privando. E ele está te trazendo uma condição ruim, né, de dor e sofrimento. Porque a gente deixa de manifestar a nossa essência. Né? Quando eu entro no ego, eu deixo de manifestar a essência. E aí a gente volta lá atrás naquilo. Eu não estou congruente, né? Eu estou baseada em que padrões? Exatamente. E aí, esse movimento interno de autoconhecimento e reflexão, para sair disso, temos que voltar para dentro e fazer todos os nossos processinhos para poder compreender da onde que é, aonde está o ponto, né? Exatamente. Aí é interessante que ainda nesse estudo ele traz que o nojo moral ele está intimamente ligado à sensação de bem-estar do indivíduo no ambiente. Então eles fizeram alguns testes, né? Quando o indivíduo estava num ambiente limpo, cheiroso, perfumado, agradável, aquele indivíduo tendia a ser mais generoso, a ser mais bondoso, a ser mais caridoso. Em contraponto, o indivíduo que estava num ambiente que eles colocavam intencionalmente um cheiro desagradável, ele se tornava mais crítico, ele julgava com mais afinco. Então, isso desperta para a gente o questionamento de, assim, os meus nojos morais, né? As coisas que eu tenho repugnância. De fato, existe algum intuito de proteção nessa repugnância ou estou sendo levado pelo meio que eu convivo, pelo meio que eu habito, né, a ter essa repugnância, esse nojo, esse distanciamento àquela conduta, né? Então a gente tem que estar atento a quais são os fatores que realmente estão me fazendo julgar aquela situação, né? Porque quando a gente olha para o nojo moral, a gente tem a dicotomia entre bem e mal, positivo e negativo. Então, eu tendo a ter nojo das coisas que eu condeno, que eu coloco na caixinha do negativo, do ruim, do feio, do sujo, né? E eu tendo a não ter nojo das coisas que eu coloco na caixinha do bonito, do cheiroso, do limpinho, do agradável. Então, assim, em que caixinhas eu estou colocando o mundo? Como é que está a minha visão de mundo dessas coisas todas, né? Então, é um despertar para a gente nesse sentido de como eu estou vendo o mundo, do que realmente eu tenho repugnância. Essa repugnância é algo que me favorece, que me leva a um movimento de progresso na minha vida, ou é algo que me paralisa, que me trava e que me coloca nessa condição de julgamento? Posso falar? Vamos lá, já. Sim. Nessa questão da repugnância mais ligada à questão social, existem dois aspectos. Esse aspecto da própria cultura ou da própria educação, onde você aprende a basear esse nojo em bases preconceituosas, em preconcepções das coisas, né? Quando a gente fala de preconceito, a gente está falando de preconcepções. Mas existem também o nojo gerado pela experiência de cada um. Então, uma pessoa que passa por uma situação X, PTO da vida, né? E aí ela gera aquela sensação de nojo e repulsa. Então, assim, nojo, ele tem uma abrangência. Quando a gente fala, por exemplo, desse nojo patológico, da questão de bactérias, e é um pouco do que a gente fala sobre o toque. Até a própria Roberta falou aqui, me sinto constrangida às vezes por ter tantos nojos. Porque a Roberta tem essa remissão com relação ao toque, né? Então, para ela, o nojo, quando se fala de nojo, ela automaticamente, na experiência dela, o nojo é uma experiência relacionada a não poder ser tocada, a não conseguir tocar em ambientes sujos. Isso não tem necessariamente uma ligação com algo cultural, mas uma experiência emocional que levou ela a desenvolver essa repugnância a ambientes não limpos. Então tem a ver com algum trauma, alguma situação vivida, algum sentimento, algo que explotou esse nojo. Existem, então, essas duas diferenças que a gente tem que colocar. O nojo que é protetivo, o nojo que é
intrínseco, né, da própria humanidade, uma forma da gente se proteger contra a sujeira, se proteger contra a doença, se proteger contra a própria genética, né? Essa coisa da intuição de que pai não deve ter filho com filha, né? Essas relações parentais tão próximas, isso acaba criando uma repugnância nas pessoas, né? Então tem várias coisas que são culturais, comportamentais e tem as experienciais, aquelas que estão ligadas com as minhas emoções, as minhas dores e com as coisas que eu vivi, que podem se manifestar, como no caso da Rob, que colocou aqui, né? Na questão do toque, isso é um transtorno muito agressivo, porque vem com os pensamentos intrusivos, a questão de que eu não posso tocar, o sentimento de inadequação, de não poder entrar em contato com as pessoas, nem com os lugares quando você está com isso ativado, mas também as experiências de cada um, né? Aquilo que você pode sofrer como um trauma, um abuso, um machucado, e aquele cheiro, e aquele tipo de situação que causa em você uma ojeriza profunda, e quando você chega em algum lugar que tem um cheiro parecido, que tem uma situação parecida, todo nojo, todo asco, né? Porque o nojo não é só repugnância, é repulsa, antipatia, desdém e desprezo. O nojo engloba toda essa... Então, trazer esse âmbito do emocional é muito importante, porque às vezes não tem uma explicação, é só experiência. É importante isso. Então... Exato. Ainda assim, no âmbito da experiência, existe a classificação social do que é sujo ou não, né? Assim, do que é certo ou errado. A pessoa que já tende a ter o toque, existe essa alteração até de sensibilidade em relação a isso, né? Então, acaba intensificando essa percepção do nojo, do que é nojento e do que não é nojento. E aí vai sendo construído, porque se a pessoa já tem aquela tendência, a partir do momento em que aquilo foi indicado para ela lá, quando desenvolveu a sensibilidade ao nojo, né, entre os 4 e 8 anos, e aí ela começa a classificar o mundo de que isso não é legal e aquilo não é legal, naturalmente ela vai intensificando essas sensações, essas percepções, né, e aí vai tendo releituras do trauma, né, vai tendo... esses novos conflitinhos que vão ativando o que ela já tem, né, como tendência natural. E aí vamos falar um pouquinho dos tecidos, né, do que a gente tem aí como principais alterações, né, no nosso sistema em decorrência dessa percepção de nojo, né, dessa sensação de nojo, que às vezes vem do emocional, né, de coisas que a gente vai captando e percebendo ao longo da vida como nojentos e tendo essa sensibilidade, né. Então, quando a gente olha para o nojo, da forma como o nosso cérebro percebe e com a intenção que ele tem, né, então, assim, qual que é a função? Quando a gente tem essa percepção de que aquilo é nojento, algo é nojento, a gente tem, né, a manifestação na face natural dessa expressão, dessa emoção, mas a gente tem no cérebro a ativação dos gânglios, da amígdala, né, para que a gente reaja àquela situação e tenha uma reação, que pode ser de aproximação ou de repulsa, de distanciamento. Daquele fato, daquele ambiente, daquela coisa que está causando essa repulsa, essa sensação de repulsa para a gente. Então, quando a gente pensa nesse mecanismo e olha para ele como aproximação ou afastamento, a gente tem diretamente a conotação dos conflitos de contato e separação. Então, dentro do nosso sistema, o que é mais afetado por essa sensação, né, de contatos indesejados ou de contatos desejados e não obtidos, a gente tem, então, principalmente o tecido do ectoderma, que é a nossa pele, os tecidos de revestimento de órgãos, né? Então, assim, até vou reproduzir aqui uma história que eu ouvi há um tempo atrás, em relação a uma criança. Durante uma viagem, a criança vomitou na perninha, assim, no colo, né? Ela, pelo movimento do carro e tudo mais. E aí, ela ficou naquela agonia, assim, de me limpa, isso aqui tá nojento, eu não quero esse contato e tal. Que é uma reação de nojo, né? Assim, por mais que fosse o vômito dela mesmo, mas causa essa sensação. E aí, como os pais estavam quase chegando no destino, eles não pararam o carro para socorrer a criança ali naquele momento e seguiram a viagem até o destino, aí chega no hotel, deu banho e tal.
Mas no dia seguinte, essa criança amanheceu com vermelhão na região da perna, ali um grosseirão, uma alergia, né? Assim, bem intensa. Então, o que foi que despertou essa alergia, né? Essa sensação do contato indesejado. Então, eu tive aquilo ali. Aí, a medicina tradicional talvez diria que é porque o vômito era ácido, excessivamente ácido, e acabou machucando a pele. Mas quando a gente olha sob o olhar da medicina germânica, a gente tem a compreensão de que qualquer contato indesejado me traz essa reação, né, na pele, de ter ali um vermelhão, um grosseirão, uma alergia, às vezes até mais severa. Então, é importante que a gente olhe para isso, né? O que foi que eu tive contato aqui que, de repente, foi repulsivo? E da mesma forma, às vezes, um contato com um bicho, um bichinho, um inseto, alguma coisa ali, causa aquela alergia, porque a gente tem naturalmente essa repulsa, né, por alguns insetos, por alguns bichinhos ali. Então, quando a gente entra em contato, acaba sendo natural desenvolver essa reação na pele, porque eu reagi com esse nojo, né, com essa repulsa, com essa sensação de eu não quero isso perto de mim. Então, é interessante a gente olhar para isso, né? E aí a gente pode ter outras reações também, né? Se a gente olhar até para o nosso sistema respiratório, vias aéreas, né? Quando a gente pensa que o nosso olfato também é um mecanismo de proteção. Então, eu sinto um cheiro desagradável, um cheiro, né? E às vezes é a sensação de farejar algo repugnante. Então, assim, a conotação é subjetiva. Então, eu estou farejando, por exemplo, uma traição, que, se a gente olhar, entra na questão dos nojos morais, né? Então, assim, é algo repugnante. E quando eu farejo isso, eu tenho essa reação das vias aéreas também inflamadas, né? Então, vem aí uma sinusite, vem outras ites, né? Em função dessa percepção. Então, a gente olha em consultório, quando eu estou com uma infecção de vias aéreas, por exemplo, não só para a questão do sentido vital, né, pensando em sistema respiratório, de ser um tecido vital, de o que ameaçou a sua vida de uma forma vital, mas a gente olha também para isso. O que foi de repugnante, de nojento que você percebeu, que você farejou, que está no seu ambiente, né? Então, a gente tem esse olhar também. Deixa eu ver, tem alguém comentando aqui, Eliane, entendendo uma questão que estava esquecida e agora fez o sentido meu repulso. Foi exatamente aos 7 anos. Então é interessante, né? Quando está desenvolvendo esse sentido de repulsa, as coisas que acontecem nesse momento às vezes se tornam marcantes, porque a criança está desenvolvendo o sentido e todas essas informações são armazenadas no cérebro. Então, a informação que papai e mamãe me disse nessa fase que é repugnante, eu carrego para a vida. E aí, tem um ponto que é bem importante que eu queria trazer para vocês, assim, né? Principalmente nesse momento aí de virada de ano, que a gente está aí, né, com vários desejos de prosperidade e abundância para o próximo ano. E aí é uma informação que muito comumente os nossos papais nos passavam lá aos 7, 8 anos, né? Filho, não toque em dinheiro, esse dinheiro é sujo, é nojento, né? E a gente carrega para a vida essa percepção de que o dinheiro é nojento, de que o dinheiro é sujo. E a gente carrega esse comportamento, e aí a gente nem olha para tecidos, a gente olha para o comportamento humano mesmo, né? Então o nosso cérebro inconsciente atua o tempo todo no sentido de nos proteger. Então, se aquilo é nojento, se aquilo é repulsivo, eu não quero aquilo no meu campo. E aí eu vou me auto-sabotando, né? Vou criando estratégias para não entrar em contato com aquilo que no meu inconsciente está gravado como sujo, como, né, não é legal, não põe a mão nisso. Então, tantas informações que a gente carrega. Então, como é importante a gente desenvolver esse olhar de o que realmente está... o que realmente é repugnante na minha vida, o que me repulsa, o que me traz essa sensação de repulsa, né? A gente tem que, em algum momento, parar e olhar para isso. Para coisas que, às vezes, eu estou tentando alcançar e eu não paro para pensar no subjetivo. Quando essa informação foi gravada no meu inconsciente, será que eu não gravei isso de uma forma repugnante, repulsiva, isso não era legal? Que é o caso do dinheiro, né? Então, a gente grava essa informação de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é imoral, de que o dinheiro é repugnante, e aí
eu vou criando subterfúgios na minha rotina para que eu não tenha contato com aquilo. Então, assim, é um despertar para a gente começar. Para a gente começar realmente a repensar quais são essas situações, o que eu tenho como repugnante na minha vida. Que situações eu estou repelindo ou eu não estou querendo entrar em contato porque eu tenho nojinho, né? Eu não consigo tomar contato com aquela situação. E a gente, como terapeuta, muitas vezes vai se defrontar em consultório, né? Com situações de nojo, de repugnância, principalmente quando a gente olha para o nojo moral, né? Situações que às vezes o nosso assistido vai trazer ali, precisando desse acolhimento, desse olhar, dessa orientação, e aí eu entro na minha limitação de eu tenho nojo disso, isso não é legal, e como eu vou me confrontar nessa situação, né? É isso aí. É importante pensar nesse aspecto e voltando, né, a falar aquilo que a gente estava, que eu trouxe, e eu entendo quando você fala que a própria experiência acaba causando, então, também, né, juntamente, acaba causando o próprio nojo, mas juntamente é um conjunto de coisas, né? Então, é a experiência em si, são as proteções naturais da preservação da espécie, são os conceitos culturais do local onde a gente vive, são as especificações, as especificações da nossa própria família. Então, minha mãe não come nada de legume, nada verde. Então, eu demorei. Eu só fui comer um espinafre aos 14 anos, quando eu vi que eu tinha problema de peso. Porque como ela ficou traumatizada, por isso que eu estou falando das experiências, né? Então, como ela ficou traumatizada, porque obrigavam ela a comer tudo que ela não queria, e ela começou a ter nojo de vários alimentos saudáveis, né? Então, ela nunca obrigou os filhos. E aí, automaticamente, a gente criou uma pré-concepção desses alimentos, um preconceito que não tem nada a ver com a cultura, nem com a experiência, porque eu não experimentei, né? Mas teve a ver com o próprio trauma de uma outra pessoa. E aí a gente nem passou pela própria experiência de tentar. Então, eu só fui me alimentar de alimentos verdes, espinafre, e hoje eu sou uma super fã de comida saudável, depois que eu analisei aquilo e falei, peraí, isso é uma pré-concepção de uma experiência que não é minha, é a experiência da minha mãe, né? Então agora eu vou lá e vou experimentar, porque eu tinha realmente repulsa a esses alimentos sem nunca ter experimentado. E não tinham nenhuma aparência repugnante, nada disso. Era por uma experiência traumática de uma outra pessoa. Então essas separações é importante que a gente consiga fazer, porque mesmo no consultório a gente pode interpelar esse assistido e dizer, essa experiência é sua? Você sente isso porque foi algo que você experienciou? Isso realmente te machucou? Você realmente não gosta disso? Né? Ao mesmo tempo, experiências dolorosas também, né? Como eu falei, abusos, violências que causam situações mesmo. Então, assim, a pessoa passa a ter a repulsa a se relacionar, né? A ter um companheiro ou uma companheira. E isso tudo vai causando nojo, ojeriza. Eu tenho nojo de casamento, eu tenho nojo de homem, eu tenho nojo... E a pessoa... É importante a gente conseguir fragmentar essa emoção e compreender da onde ela vem, qual é a raiz, qual é o lexo dela, né? Qual é a origem daquela emoção, da onde ela está vindo. Ela, nesse momento, ela é protetiva, nesse momento ela é social, nesse momento ela é cultural, nesse momento ela é experiencial, nesse momento ela é preconceitual, né? Então, assim, a gente consegue, dividindo nessa gama de origens, né, do lexo mesmo, dessa emoção, a gente consegue ajudar o nosso assistido e a gente mesmo a compreender de que forma a gente pode contornar essa emoção que nos tira muitas vezes prazeres, né? Nos tira muitas vezes a experiência. E hoje a nossa
cultura é uma cultura de consumo. Então, o próprio marketing gera nas pessoas nojo e prazer por certos tipos de alimentos. Então, aquele hambúrguer mais lindo, com aquela fumaça, aquela colorido, né? E, de repente, você vai comer aquele hambúrguer e não é nada daquilo, mas você já vai, ou, ao contrário, a indústria do nojo, tipo, isso aqui não é bom, não come isso, não faz aquilo, né? Para moldar o comportamento. Então, aí a gente está falando desse nojo gerado pelo marketing de consumo. Então, é importante a gente ter essa visão ampla ali. Mas eu gostei de ouvir você falar sobre a questão dos tecidos, como que isso marca no nosso corpo, né? E como que isso pode manifestar. Eu achei bastante interessante. E a visão que a Ellen trouxe também, né? Eu achei bem bacana. Já falei tudo que eu tinha para falar. Vamos lá. Hoje o tema realmente era mais breve, né? Manifestem-se. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algo a dizer? Tá ruim, gente, a conexão? Deu uma travada aqui para mim. Deu uma travadinha, né, para mim também. Gente, a internet não tá ajudando. Terapia em ação. Vamos lá. Hoje estamos com algumas interferências. Mas a grande dica é realmente esse movimento, né, de se questionar. Então, assim, quais são as situações que me causam repulsa? E aí a gente olhar uma segunda vez para essas situações. Então, a partir do momento em que eu identifico do que é que eu tenho nojo, o que é que eu não tolero esse contato, do que é que eu estou sentindo essa repulsa, essa ojeriza, e aí eu começo a me questionar. Se essa repulsa é, como a Gel falou, né, algo meu, verdadeiro, experiencial, né, eu tive uma experiência negativa em relação àquilo e realmente aquilo não é legal para mim, ou não, é uma construção, eu estou carregando isso por alguém, né, ou eu ouvi de alguém que isso não é legal e aí eu nem me permiti experienciar. E aí quando a gente traz para o campo da experiência, a gente muitas vezes consegue virar essa chave. Surama, eu tenho um verdadeiro nojo de gente suada que vem me abraçar ou tocar em mim. Cuidado para não virar toque. A baiana que não gosta de gente suada, eu não consigo entender. Tu tem mesmo que morar em Madrid, que lá faz frio pra cacete e ninguém... detalhe, lá não tem suor, mas tem cheirinho. O CC é bravo. O povo não sua. Tem outras questões que pegam, né? Ô, Surama, você é tinha que ser, mas não é uma baiana que não gosta de suor, gente. É mesmo falar que é um carioca que não gosta de suor. Tem que realmente mudar pro Polo Norte. Não tem condição. Exatamente. Aí a gente pode olhar de novo para esse nojo, né? Assim, qual foi a percepção? Será que nessa fase em que ela estava desenvolvendo essa percepção de nojo, ali dos 4 a 8 anos, alguém a abraçou forçadamente nessa condição, né? Estava suado? Sim. E aí ela gravou essa percepção de que isso não é legal. Então a gente tem que olhar com carinho para isso, né? Sim. E é o que a Gel colocou. Isso é seu? É uma experiência que você teve? Ou sua mãe falava, né? Nessa fase assim, olha, não chega perto do fulano porque ele tá suado, não abraça fulano que tá suado. Então, a gente tem que olhar para isso com carinho e tentar desvendar, né? Rastrear esse fio aí do trauma, né? Pra gente realmente saber de onde está vindo isso, né? É seu, realmente, de fato? Ou é uma construção? O que realmente foi gravado, né? No seu inconsciente. Gente, hoje a ligação tá... Hoje a ligação tá novamente, estou aqui. Eu acho que é muito interessante isso, a gente trazer essa responsabilidade de fazer essa averiguação, né, de fazer esse rastreamento da origem desse nojo. E o nojo, se você alimenta ele está muito correlacionado com ódio, raiva, né? Às vezes é uma coisa que te dá tanta ânsia, você rejeita tanto, que por fim você fala, tem um ódio, né? Essa ojeriza, ela pode virar alguma coisa assim, exacerbada. Então, uma coisa muito individual você fazer esse rastreio para ver até onde, que tipo de nojo é esse. E como você lidar com isso, porque é um processo. Desconstruir essa crença ou essa memória de nojo por alguma coisa
que é todo um processo, não é simplesmente eu não sinto mais nojo de suor. Não é assim. Isso está ali gravado. Então, tem todo um processo aí atrás desse nojo, né? Desculpa, eu tô rindo. Leia já. Pela testa. Aquelas pessoas com bigode suado, embaixo do braço, quando a camisa fica manchada de suor, vixe, olha, essa baiana é muito fresca. Eu tenho nervoso, gente, daquele suor de bolinha que fica aqui. Sabe quem soa de bolinha aqui? Me dá nervoso. Me dá nervoso. Mas eu passo por cima, porque a gente tem que perceber, assim, é isso que eu tô falando. Não tem fundamento isso, né, gente? Aquilo não tá nem em. Então, para a gente não ficar alimentando bichos escrotos na nossa mente. Por isso que eu botei hoje os bichos escrotos do Titãs. Porque é isso, bichos escrotos saindo dos esgotos, vão enfeitar meu lar, meu jantar, meu nobre paladar. Se a gente fica alimentando essas questões, e você falou algo muito interessante, foi que eu tinha falado desde o começo, né? Do nojo relacionado à emoção, então eu tenho raiva, eu acabo sentindo nojo. Tem a ver com o que a Sônia falou, que é o nojo social, né? O nojo moral. Então você me fez algo que me machuca, que eu acho horrível, eu sinto raiva e sinto nojo, né? Então é essa repugnância pelo comportamento, por aquilo que me afronta, por aquilo que é moral, amoral para mim, né? Então, gente, tudo precisa passar por um crivo, por uma peneira, né? Para que a gente não fique alimentando bichos escrotos na nossa mente. A Rudésia falou, ai que nojo, não fala mais nisso. Você vê que muita gente tem do negócio do suor. Aí a Dayana falou, essa baiana não vai no carnaval em Salvador. Eu não sei como é que ela tem, porque ela é cantora, canta samba, canta pra multidão. Eu não sei como é que ela faz isso, não. Eu não sei como ela faz, mas foi um exemplo bem interessante que a gente pode trazer essa abordagem de dizer, olha, tudo bem, gente, vamos avaliar o que vale a pena você alimentar e o que vale a pena você começar a trabalhar dentro de você, como a Soninha falou. Vai para terapia, vai pesquisar. Vamos olhar para isso. O povo está colocando uns troços aqui, do pé grande. Ô, meu pai. Coloquem seus nojinhos aí para a gente saber, gente. Isso está ficando interessante. Vamos lá. De repente começou a ficar interessante. Coloquem os nojinhos de vocês. Vamos. É muito interessante. Na nossa tabela de padrões inconsciente também, quando a gente tem mau cheiro, é porque a gente está com nojo da gente mesmo, né? Então tem isso também. Olha só, da onde vem isso? Estou com nojo de mim? Do quê? E aí eu transpiro e eu tenho um mau cheiro. É emocional, né? Tem isso Sim. também. É a própria a rejeição a si mesmo, né? Então eu emano um cheiro justamente porque eu me sinto asqueroso. Então, pessoas que têm CC, é uma repulsa, né? Eu já tratei uma pessoa que tinha um CC e era isso, era um sentimento de autodestruição, de não se amar. Eu não quero que ninguém se aproxime de mim, né? E aí eu crio um mecanismo de proteção, de me afastar das pessoas. E um desamor mesmo, e a pessoa ficava com mais raiva de si porque cheirava daquele jeito, entendeu? Então, assim, é complicado. Então, você tem que fazer um trabalho para destravar isso, começar a trazer autoaceitação, autoamor, e a pessoa começa, então o cheiro vai embora, né? Depois, quando você realmente encontra a origem, aquele cheiro some, a pessoa para de ter CC, para de ter o cheirinho. É muito inconsciente isso, né? Você deve saber melhor explicar aí os tecidos, o que traumatiza as axilas para elas ficarem fedorentas, né? Então, que, na verdade, é uma questão hormonal, né? Não é nem, assim, necessariamente o tecido da axila, mas é um mecanismo de proteção, né? De repulsa, realmente, né? De criar esse cheiro para que as pessoas não se aproximem. É muito mais do comportamento emocional de eu quero me isolar do mundo, as pessoas não se aproximam de mim, e aí eu crio esse sistema, né, que acaba sendo realmente repugnante. Mas tem algumas outras doenças também, né, que trazem o mau cheiro, que não é com essa conotação emocional, então tem que ser olhado com carinho para isso, né, desde quando foi despertado. Tem que descobrir a origem, né? O que realmente está por trás disso tudo, né? A Rudésia falou, eu tenho nojo de olhar feridas das pessoas, não feridinhas, mas feridas. Sinto o cheiro
de baba de cão, que Baba nojo. de cão. O que a gente estava falando com relação às feridas, né? Isso é ancestral nosso, é justamente para que você não toque nas feridas, para que você não contamine a ferida e não seja contaminado pelas próprias bactérias. Então, isso é instinto de sobrevivência, que vem já de muito Isso. tempo. Claro que depois, como a Soninha falou, depois que Pasteur descobriu várias bactérias, e são vários. Foi Pasteur que você falou, não foi? Isso, Então, porque poderia ser outro bacteriológico, sei lá como é que fala, né? Um cientista de sistemas de bactérias e parasitas. Eu sei que o Pasteur é um brasileiro, eu entendi que fosse ele. E ele foi muito conhecido e muito importante, pelo menos há uns 40 anos atrás, ele fez várias descobertas, né? Então, tem até o Instituto Pasteur na URCA, tem realmente muitos estudos baseados nessa área que vieram dele. Mas poderia ter sido outro, podia ter me enganado. Mas é isso, então tem a ver com essa questão da proteção. A Adri Borges colocou, eu julgava minha filha por não gostar de água, até que uma sessão de apometria foi revelada a existência que ela viveu num lugar onde os corpos eram jogados na água. E ela teve esse bloqueio. Aí já é o contrário, né? Assim, ela tinha ojeriza de ir para a água, não era nem talvez de se limpar, mas ela não queria ter contato com a água por conta desse trauma. As histórias que a gente fica sabendo muito boas, né? E aí traz pra gente o quanto é importante para a terapia, né? Porque de que forma ela acessaria essa informação? Ela compreenderia esse nojo que é tão inconsciente, né? Isso tá vindo de outra vida, né? De outra. Então, o quanto é importante a gente estar com esse filtro ligado de, poxa, eu tenho essa repugnância, mas isso está sendo saudável para mim? Até que ponto? E por que eu tenho isso, né? Quando não é algo que eu consigo localizar, identificar no meu consciente a raiz, é importante que eu olhe numa terapia, de uma forma mais profunda para esse nojo, né? A Dayana colocou, o arroto me incomoda muito mais do que o pum das pessoas, né? Então, podem ter vários fatores aí. Primeiro, a questão cultural mesmo, aquilo que é culturalmente para você menos ou mais aceitável, né? Aceitável. Para gente aqui no Brasil, para brasileiro, o arroto é muito falta de educação. A gente tem muito nojo, porque vem até com aquele cheiro, vem com aquele cheiro da própria comida e tal. É cultural. Tem países na Arábia que se você não der um arroto, eles acham que você não gostou da comida. Então natural, tem uma questão bastante cultural também, essa questão do arroto e do pum. O pum eu já não sei, eu sei que tem gente que gosta de cheirar pum, eu não sei se é o seu caso. Mas, né? Tem gente que gosta, né? Mas não tô brincando, Dai, porque a gente tem intimidade, a gente acaba falando besteira. Mas pronto, o arroto realmente para a cultura brasileira é bastante repugnante, né? Porque a gente é ensinado de que arroto é muita falta de educação e é nojento. Então tem essas conotações. Meninas, hoje é a nossa última live, já completamos, não completamos porque a gente atrasou um pouco, né? Porque teve o problema da internet. Eu prefiro arroto a pum, gente, aqui expulsa. Mas é que aí em Angola, Rutinha, o pessoal arrota na cara. É cultural. É cultural. O povo arrota aí que nem, né? Eu tive aí, eu lembro que o povo arrotava até no restaurante, assim, de boa. Tá tudo certo. Então, são as questões da cultura, tá tudo bem. A gente vai aceitando aí. E o que eu queria dizer? Primeiro, eu só queria... eu não sei se você já terminou, Soninha, você já fechou o pacote? Sim, já fechamos. Isso aí. E o que eu queria falar? Hoje é o nosso penúltimo dia do ano, né? E hoje rolou outro assunto, é medo, a gente até já falou sobre isso. Hoje rolou vários posts falando sobre a lua minguante, e eu vi muitos terapeutas compartilhando em vários grupos que eu estou, não só nos nossos, né? Falando essa questão da lua minguante, para você não vibrar positivamente, porque tudo que você falasse de positivo ia acontecer o contrário, porque a lua é minguante. Gente, desde que o mundo é mundo, tem lua minguante, e caíram várias luas minguantes no ano novo, né? Então, pelo amor de Deus, vamos ter bom senso, como eu falei hoje, minha santa bicicletinha rosa dá em direção,
né? A gente tem que ter discernimento para as coisas. Não entrem na frequência do medo. Abra o coração de vocês para um tempo novo. Olha o trabalho maravilhoso que vocês fizeram, né? Olha, a Surama falou, Ellen, você me deixou com uma pulguinha atrás da orelha com relação ao nojo suor. Surama, vai se tratar, garota. Vai olhar para isso. Vai atrás da Ellen fazer uma terapia. Tem que olhar. Gente que é terapeuta tem que fazer terapia, mulher. Bora escangalhar com esses traumas. Mas voltando a falar dessa questão do medo, não entrem nessa frequência. Existe a gente está no mundo de dualidade, existe uma guerra energética. Existe um povo que quer que você fique para baixo, que você entre na frequência do medo, que você se cague de medo do Covid, de doença, disso, daquilo, do parasita, de bactéria, de bicho escroto. Cara, tudo isso existe. Desde que o mundo é mundo. Pandemia existe desde que o mundo é mundo. Guerra existe desde que o mundo é mundo. O mundo é assim, o mundo é dual. Então não entre na frequência para que você não participe daquilo que você não quer viver. Construa com a sua frequência um mundo melhor. Essa é uma grande responsabilidade. Nós que estamos passando por um processo de caminhada, de transformação, de transmutação, não podemos perder o bom senso. Você precisa ler uma notícia, né, e avaliar. Eu achei ótimo porque a Bela botou lá no grupo. Gente, isso é contraproducente, não tem nada a ver. Ela é astróloga, né? É a astróloga de todos nós. Mas não precisava que a Bela falasse isso, entende? É só você ter um pouquinho de discernimento. Falar assim, como que eu vou espalhar uma notícia dessa, de dizer que porque é lua minguante vai minguar a vida de todo mundo, que a pessoa não pode vibrar nada. Então tem que ser o contrário. Então eu vou vibrar dor, tristeza, melancolia, falta de provisão para minguar isso. Todo mundo fica dormindo o dia inteiro, não faz nada, né? Não vamos trabalhar, não vamos fazer nada, é lua minguante, vamos ficar no casulo, não pode nem ir na rua, vai dar tudo errado. Pela a gente falou tanto de frequência esse ano, a gente falou tanto de frequência, não tem ritual, não tem nada que faça na virada do ano, roupa, ritual, pular ondinha, acender vela, soltar fogo, não tem ritual se não houver sentimento. Se você fizer tudo aquilo que foi dito lá e está preparando no medo, lógico que aquilo vai acontecer. E se você não fizer nada no final do ano, você estiver simplesmente lá no seu momento, seja com sua família, seja como for, mas você trouxer uma frequência elevada para você, que seja de alegria, que seja de gratidão, que seja de graças a Deus eu estou aqui hoje, eu já agradeço do 2022. Gente, é sentimento. Então, se ficar ouvindo e fazendo ritual, se não tiver sentimento, pode ser o ritual que for. Pode botar barras de ouro na carteira. Não vai ter dinheiro, porque não tem o sentimento da prosperidade e da abundância. Então, gente, esquece ritual. É sentimento. Ponto. É isso. O que você está falando é justamente o que a gente ensinou sobre cocriação, né? O que a gente vem falando no curso. Não adianta eu ficar falando palavra positiva. Eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Se eu me sinto miserável. Eu falo alguma coisa, o que eu falo tem que ter sentido, tem que ter frequência, tem que ter uma energia compatível na minha emoção. Né? Então, óbvio que a palavra é uma chave, é um símbolo, é um sinal. Mas para que isso se manifeste na minha vida como algo existente, eu preciso emanar um magnetismo, eu preciso acreditar no que eu estou dizendo. Então, gente, se você entra na frequência da lua minguante, que a lua minguante vai te minguar, que você acredita nisso, você pode ficar com a boca calada, como a Ellen falou. Cala a boca, se enterra no túnel, fica parado esperando o ano novo passar. Vai acontecer tudo o que você acreditou, nem você tem uma palavra, porque dentro de você acreditou que a lua minguante vai minguar tudo que você... E que você tem que ficar parado. Pelo amor de Deus, não faça. O Milharanho de 2022 é a frequência que você entra nele. Não importa se você está com uma roupa velha, se você não está com uma blusa branca, se você não tem as fitinhas coloridas. Não tem, pode estar sem nada disso. É a frequência que nasce daqui de dentro. A Rudez escreveu, não entre na frequência daquilo que você não quer viver. Essa foi forte. Eu falei isso. Então, vamos guardar essa frase. Não entre na frequência daquilo que você não quer viver. Registrou? Eu nem tinha percebido, porque ela falou agora que eu lembrei. A Eliane colocou, existe uma frequência que está precisando de magnetismo, ela necessita de um grande funcionamento de massa. Exatamente isso. Então, como a gente está no mundo de dualidade, existe uma parte
que está querendo se alimentar do negativismo, que precisa que esse negativismo continue. Então, quando chega o Ano Novo, o Natal, as pessoas enchem o coração de amor, de esperança, de alegria. Elas começam a criar boas expectativas de um recomeço. Aí começa a mexer no padrão vibratório do planeta. A Ellen é a nossa especialista nesse assunto. Então, você vai, por quê? Porque você começa a acreditar, foi o que a Ellen falou, você começa a acreditar, eu vou mudar um ciclo, tudo vai melhorar, você começa a se colocar nesse lugar. Então, muitas pessoas começam a fazer essa frequência. E o que a Eliane acabou de falar é perfeito. Existe uma galera que precisa dessa massa, e aí ela vai te manipular, sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi lá na igreja, que eu vim do lado da igreja, que eu fiquei lá na igreja há muito tempo estudando a Bíblia, e tem muita gente que está me zoando dizendo que eu sou pastora. Pode zoar, porque tudo que a gente aprende na vida a gente utiliza em tudo que a gente faz, não tem problema. Mas uma coisa que eu aprendi é que a frequência negativa, ela não quer mérito, ela só quer existir. Então ela vai se manifestar em seres de luz, ela vai se transformar num anjo, vai te trazer uma mensagem, como se fosse uma mensagem de paz. Olha, cuidado, meus filhos, com a lua minguante, porque ela vai minguar tudo que você tem. Está jogando um decreto na tua cabeça, animal. Está jogando um decreto para que você acredite nessa merda. Então, quando eu fico revoltada, eu fico revoltada. Né? Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês são líderes. Vocês estão aqui nessa terra para liderar pessoas, para curar vidas. Vocês precisam ter esse momento. O que foi? Eu lembrei de um negócio muito engraçado. A minha mãe, ela não come nada de ave, nada que pisca para trás no Réveillon. Porque ela fala que a vida anda para trás, né? Tem que comer só bicho que vai para frente, tipo porco, que fuça, que vai para frente. Eu acredito nisso. É lógico que minha vida vai dar para trás. Se eu como a carne e não acredito e eu tô comendo um alimento, gente, a frequência é o que você acredita. É igual a historinha da vela de novo. Vela é parafina com pavio. Eu posso fazer uma macumba e destruir a vida de alguém. Eu posso acender para cantar o parabéns, para comemorar a vida de alguém que nasceu, para iluminar. Então, é o que você, a intenção que você coloca. De novo, é a intenção. Então, coloque a intenção na virada do ano de vocês, que seja o melhor possível. Gratidão. Gratidão 2021. Aí, lua minguante. É tempo de encerrar ciclo. Gratidão 2021. Gratidão 2022 por tudo que tá aí, ó, portas abertas para eu poder seguir no caminho de tudo, com tudo que eu aprendi em 2021. Ótimo, fechou. Leva essa frequência. Gratidão. É isso aí. Já vai brilhar. É isso aí. A Surama colocou, a Surama colocou o seguinte: me disseram para deixar, para dizer que vai embora as tristezas e doenças, etc. Vamos falar um pouquinho de neurolinguística, de programação neurolinguística. Por que eu vou? A gente estudou isso nas formações, gente. Por que eu vou, no momento em que eu estou me sintonizando com algo bom para mim, por que eu vou falar, vai embora as tristezas? Você tem que dizer assim, você tem que reforçar o quê? O estado de alegria, entrar no estado de alegria. Quando você fala assim, vai embora as tristezas, o que você sente? Tristeza. Vai embora as doenças, com o que você se conecta? Com a doença. Vai embora a pobreza, com o que você se conectou? Com a pobreza. Gente, cuidado, entende? Faz vibrar em você o que você deseja, né? Se conecta com a bondade, se conecta com a abundância, se conecta com a alegria. Promove essa emoção dentro de você, né? Como a Ellen falou, se você vai fazer um ritual que realmente te ajude a promover essa emoção, ótimo. Vai lá, pega o seu arrozinho, come sua lentilha, faz. Por quê? Porque você acredita nisso, você acredita que isso vai trazer prosperidade para você. Faça, porque vai funcionar. Isso é super positivo. Agora, não vai ficar dizendo, ai, vai embora a tristeza. Você se conectou com ela, você pegou a mão dela e deu um oi para ela. É tão simples quanto isso, gente. Então, vocês são líderes, vocês não estão aqui de bobeira. Chamadão de 2021 para encerrar o ano. Jacaré que bobeia vira bolsa de madame. Entendeu?
jacaré que bobeia, tá achando que tá podendo, tá achando que já, tô escangalhando todos os traumas. Tá escangalhando todos os traumas, sim. Tá fazendo um bom trabalho? Tá fazendo, sim. Mas não fica de bobeira, não. O jacaré que bobeira vira bolsa de madame. Entende? Discernimento. A Dai colocou a lei da atração, crenças limitantes, mindset fixo, é tudo isso, é tudo isso. A Surama falou certo, Hélio Couto falava de que se quer saúde, pense em saúde. É isso! Gente, isso é física curte. Pronto, vamos sintonizar com aquilo que a gente deseja, né? Então, ano que vem é um ano de saúde, de prosperidade, de paz, de transmutação, de alegria, né? De quebra de preconceitos, quebra de barreiras, novas perspectivas. Então, projeta isso. Ano que vem eu estou próspera, estou feliz, estou alegre e gera emoção. Gera quanto? Gera frequência. Não é isso? Bate no peito, vamos lá, vamos lá, vamos três. Ellen também. Simbólica, vamos embora. Vamos bater aí, vamos chamar vamos lá. Isso aí. Movimentando. Vamos escangalhar tudo. Vamos trazer coisa boa, tá bom? Um beijo para vocês. Meninas, despeçam. Só um minutinho, eu quero só agradecer aqui uma galera que a gente, hoje eu estou num espaço cedido por uma das nossas master alunas. Teríamos a participação da pequena Luísa hoje, mas ela dormiu na hora da live, então não conseguimos trazê-la aqui. Mas estamos aqui com outras masters. Então, estou aqui na casa da Kathleen, a Silvana também está aqui, nossas alunas, né? Cadê a galera? Deixa eu chamar a galera aqui. Gente, vocês estão percebendo que isso aí... acordou! É o quê? Aí, gente. Isso aí é um bando, nossa, né? mini master chegando para a live. Hoje estamos em time de masters. Reunindo a galera aqui em Cáceres, no Rio Grande do Sul. Que linda! Isso aí, então, pensar o ano aí desejando. Gente, isso aí é uma família, isso é uma quadrilha, né? É uma quadrilha. Todo mundo corrompido, todo mundo na vibe de terapeuta master aí, entrando nessa sintonia, nessa frequência. Manda beijo. Hoje eu estava comentando com as meninas que na leitura do meu mapa, a Bela trouxe exatamente isso, né? Que uma das minhas missões, do meu projeto de vida, era levar o grupo familiar comigo, né? Nessa revolução, nesse movimento aí de almas. E assim, tô começando com uma pequena parcela da família aqui, tô carregando essa galera junto. E a gente vai aí trazendo consciência para mais gente nesse mundo, colocando mais terapeutas habilitados no mundo aí para atuar e ajudar outras pessoas, né? Então é isso, gente. Obrigada. Feliz ano novo para todo mundo. Amamos muito vocês, bando, quadrilha do bem, quadrilha saqueadores do inferno, sei lá que nome que a gente vai dar para vocês. Mas, missão, comando é comando, bora escandalar esses traumas tudo e resgatar vidas. É isso que importa. Minimaster, gente, beijo. Garantido. Fiquem com Deus. Ellen, te amo. Amo vocês todas. Também quero agradecer todo mundo. Esse ano foi o ano. Depois vou colocar minha testemunha. Esse ano é holística, ela é pastora e eu sou ovelha holística. Como é que é? É a pastora e eu sou ovelha holística. Quem falou isso? Quem falou isso? Isso aí, gente. Eu falando. Você está falando é ovelha holística. Tá aí, gente. Meu amor, vocês são tudo de bom. Coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês são a semente do futuro, do amanhã. Vocês têm dentro de vocês o quantum para mudar a frequência de muitos lugares. Não importa se a sua missão é como da Soninha, que é no âmbito da jurisdição familiar, né? Ali
trazendo isso, não importa se você é mais do mundo, se você é mais para fora, não importa, você tem uma missão, cada um tem o seu lugar. O importante é que a gente... Eu sou do mundo e você também, a gente está espalhada por aí, nós somos do mundão, né? Então, muito obrigada. Você é uma professora de muitas almas, Ellen. Você traz uma nova frequência para muitas pessoas em muitos lugares do mundo, né? A Soninha trabalha muito no lugar dela, na terra dela, com as pessoas dela, os pacientes dela, assim, os amigos, as pessoas em volta. Cada uma que tem um raio de atuação. Cada um, e assim como todas as nossas assistidas, amigas, terapeutas e colegas. Essa diferença é que faz a unicidade, faz com que a gente consiga, então, reverberar em muitos lugares. Beijo na bunda, gente, até o ano que vem. Beijão. Certo. Fiquem com Deus. Beijão, gente. Gratidão! Na frequência original da gratidão, tá? Sincero. É isso aí. Isso aí. É isso aí.